Dia, Oi. bom dia, Vitor. Botou para gravar, Rafa? Pronto, vamos começar. Então, vamos a mais 4 skills, que são habilidades que nós precisamos para a gente encerrar esse módulo dos skills, né? Que a gente viu, acho que 3 ontem, e hoje eu acho que são 4, se der tempo. Se não der, deixa algum para amanhã. O primeiro, acho que é o de Denise, que está aberto, som. Bom dia, dona Yolanda. Que, na verdade, é o número 4, né? Isso é a quarta skill, né? Isso. Hoje é o dia 15/40. Então, vamos lá. Hoje o primeiro, Denise, fecha aí, acho que é o seu microfone, não? Fechei. A Rafa fechou, pronto. Primeiro, inteligência emocional. A gente está estudando sobre... Bom dia, Lu. A gente está estudando sobre ciência da riqueza. O módulo é skills, que é habilidades que nós precisamos para acessar as grandes riquezas, tá bom? Grace, bom dia. Então, hoje vai ser a quarta skill, que é inteligência emocional, a quarta. Certo? Essa é mais uma skill que a gente precisa, mais uma habilidade que a gente precisa verdadeiramente aprender, tá? Existem 3 tipos de inteligência. A principal é a inteligência espiritual, mas a segunda sempre vai ser a inteligência emocional. E a outra, que é a racional, é a que, entre aspas, menos importa. Se a gente tiver inteligência espiritual, inteligência emocional, a racional vai, entendeu? De quebra. Então, é o seguinte, vou desenhar aqui para vocês entenderem o que eu estou... A inteligência emocional, gente, ela é o balanço, ela é o que está entre a racional e a do espírito, e a inteligência espiritual, assim, ó, ela está aqui no meio, certo? Essa aqui é a que vai governar, porque a espiritual, ela é perfeita, né? O espírito está pronto, é tudo perfeito, é algo invisível, e o racional, a inteligência racional, ela é limitada, ela é fraca, porque ela vem do corpo, do cérebro apenas, entendeu? Agora, a mediadora, se ela tiver forte, é a inteligência emocional. Aqui vai diferenciar a vida de algumas pessoas. Aquela que tem a inteligência emocional mais aguçada, mais preparada. Por quê? Porque a Bíblia diz que o espírito briga incansavelmente com o corpo. Você sabia que Paulo escreveu isso? E que até Jesus voltar vai ser assim. Entende? Um nasceu da terra, outro tem o DNA do céu. Então, não bate, nunca vai bater. Então, aí entra esse skill que a gente está estudando hoje, a inteligência emocional, que é o que vai estar no meio, mediano, entendeu? Trazendo, ligando o racional com o espírito, vai ser a inteligência emocional, ok? Então, o nosso propósito, ele está aqui. O nosso propósito, ele está no espírito. Esse é o nosso propósito, certo? É onde está a perfeição de tudo, já está tudo pronto. Então, quando você descobre o seu propósito, que ele está no espírito, aí você, com inteligência emocional, governa na alma e coloca seu corpo para obedecer, não tem jeito, minha gente. É sucesso. Essa é a inteligência emocional, tá vendo? Ela que tem que governar para cumprir o que o espírito quer e o corpo entendendo que ele só precisa obedecer, ele não manda em nada. Eu sempre me lembro do corpo como escravo. Um cavalo que eu tenho que bater, bora, meu querido, é assim, entendeu? Então, tá com sono, você tem que dizer, ei, você é um cavalo, você não pode dormir agora não, você tem que acordar cedo. Ele é um simples escravo que não pode acordar a hora que ele quer. Ele não pode governar a hora que ele quer, ele não pode comer o que quer. E é assim que a gente tem que lembrar todo dia, porque nós temos inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, né?
Quando você fala no racional, você vai avaliar aqui, ó. As coisas que vão chegar no nosso corpo, nos 5 sentidos, a inteligência racional, o conhecimento, onde é que a gente vai avaliar? Quando a gente tem inteligência emocional alta, a gente avalia de forma correta. Tá conseguindo compreender? Se você não tem, aí pronto, o espírito tá pronto, mas aí a carne, aí o corpo, a inteligência racional vai prevalecer. Então, aí quando Deus fala, por exemplo, quando a pessoa diz assim, Deus falou isso, a gente checa, avalia no espírito. Mas quando é uma coisa que é uma racional, o que a gente está estudando aqui é um curso, a gente tem que discernir aonde? Na inteligência, na alma, entendeu? Então, olha isso aqui. Se alguém lhe defamar, lhe xingar, lhe criticar, fizer alguma coisa com você, o que é que acontece? Se você tem inteligência emocional baixa, lascou-se. Você vai ficar o quê? Abalada porque você não tem inteligência emocional. E Deus está querendo levar a gente para um nível elevado, gente, de inteligência emocional. Deu uma travadinha? Dá problema, a gente vai ficar cabisbaixa, a gente vai ficar 2 dias chorando, a gente vai ficar de cama, a gente vai, e depois, aí é chocante. Então, por quê? Porque o racional, ele foca em sentimento, em sentido. Ai, meu Deus, está doendo. Esse é o racional. A inteligência racional nos leva a isso. O emocional, as emoções que têm que ser governadas. E o espiritual é aquela coisa que dá a impressão, né? Então, quem são as pessoas fortes que vão reinar em vida? Porque entenda, gente, a gente está aqui nesse curso e o que a gente faz é para a gente reinar em vida. Por quê? Porque tudo que a gente está aprendendo aqui não vai ser usado no céu. Quem concorda? Não vai precisar, porque já lá já tem tudo de ouro. Pelo contrário, Deus está querendo que a gente se acostume com as coisas aqui para a gente não levar um choque gigante lá. Então, quem vai reinar em vida nessa terra não é quem é forte espiritualmente. Entenda. Existem pessoas que morreram, pessoas, aquelas mulheres espiritualmente que orava, jejuava, fazia tudo, mas elas nunca tiveram acesso a uma inteligência emocional e por isso que elas não reinaram em vida. Então, quem vai reinar em vida é quem tem inteligência emocional. Entende? Elas vão ser expostas a um conhecimento e elas não vão deixar o corpo prevalecer. Então, tem gente que está esperando o céu para reinar, mas lá já é. Aqui é que a gente precisa reinar, ok? Então, quem tem inteligência emocional alta, nenhuma pessoa fraca tira sua energia. Até porque você já virou a chave do CCC, a maioria aqui, né? Que você pega toda energia boa, você pega energia, canaliza e converte. Essa é uma pessoa que tem inteligência emocional alta. Ela é craque no CCC. CCC, CCC. Gente, esse CCC tem que ser usado todos os dias. Todos os dias, todos, porque sempre chega uma energia negativa pra gente. Não é verdade? E aí você pega e usa essa energia como algo bom para você. Tem um livro que eu passei no SPR, que é um dos livros que ele manda ler no CDR, que é O Destravar da Inteligência Emocional, de Pablo Marçal. Eu vou colocar, porque tem alunos aqui que não fizeram o SPR, ok? Então, sua inteligência emocional sendo afetada, aumentada, clareada, vai fazer você tomar novas decisões e novos ciclos se iniciam na sua vida se você começa a aumentar a sua inteligência emocional. Entende? Então, queira ter inteligência emocional alta. Quem governa aqui não é o corpo. Você tem que entender tudo do espírito e botar o corpinho dele no cantinho dele. E aí a gente vai ter inteligência emocional alta. Vamos para a próxima skill. Essa é chocante, viu? Pergunta. Você tem que ter a habilidade de ser um perguntador.
Pergunta. Anote, a pergunta é o skill dos sábios. Quem gostaria de ter as habilidades do sábio tem que dominar esse assunto. Dominar o tal da pergunta. E você nunca mais vai esquecer, porque pergunta é isso aqui, ó. É uma analogia que Pablo Marçal faz que fixa a nossa mente. Passa um ponto de interrogação assim, ó. Isso aqui é um ponto de interrogação, certo? Da pergunta. Toda pergunta termina com um ponto de interrogação, não é assim? Isso aqui agora você vai ver como se fosse um bote de uma cobra. Ó, tá vendo? Aí você vai entender o poder da pergunta. É o poder que tem de uma cobra abocanhar algo. Então, quando uma pessoa ela responde para você que ela botou, o objetivo dela, ela ali responder achando que aquilo vai acabar, ela vai colocar um ponto final, aí ela não esperava pelo bote da cobra, que é mais uma pergunta que você vai fazer. Aí você domina a situação. Tá conseguindo compreender? O poder que temos de perguntar. Lógico, quando a gente fala de cobra, não é para levar para o lado ruim, não, é para o lado bom, tá? Então, é para algo, para o propósito. Você vai sabiamente fazer perguntas para áreas da sua vida, para pessoas, para negócios que você vai fechar, para tudo, com perguntas para você acessar essa sabedoria. Ok? Então, o tolo não faz pergunta. Certo? O tolo não faz pergunta. Eu lembro quando eu era pequena, alguém dizia assim, agora é hora de fazer pergunta. Aí tem uma frase que diz assim, o bobo, não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta, não é assim? Pronto, você vai lembrar, tem que perguntar. Então, o sábio, ele pergunta, ele responde com pergunta. Anote, responder com pergunta. Porque aí você ganha potência no bote, é responder com pergunta. Porque aí a pessoa vai se abrir mais, se abrir mais, se abrir mais, se abrir mais. Jesus. Hã? Tudo Jesus respondia com Tudo pergunta. Jesus respondia com pergunta, exatamente. Por isso que ele era sábio, 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 sábio. Outra coisa, o sábio cala a boca. Ele pergunta, né? E ali ele cala a boca. O tolo, em vez de perguntar, ele murmura. Então, por exemplo, ai meu Deus, né? Fica murmurando em vez de perguntar, para que isso está acontecendo na minha vida, né? E aí, o que é que eu posso tirar proveito disso? Como eu posso resolver isso e não ficar murmurando, né? O sábio sabe ouvir, sabe esperar, sabe se comportar. Provérbios 17, 28 diz que até o bobo, o tolo, na verdade, se passa de sábio se ele ficar calado. Fica assim, se ele fizer uma pergunta e ficar calado, o bicho vai, o povo vai achar que ele é sábio. Mas aqui só tem sábio de verdade, né? Então, anote aí, o principal armamento do sábio são as perguntas. É um armamento muito forte. Igual riqueza é o armamento do reino, que a gente já aprendeu no CDR. A pergunta é o armamento do sábio. Então, ele faz pergunta para. Aí tem dois tipos de pergunta. Anote, a aberta e a fechada. A pergunta principal é a primeira, não importa, você nem precisa raciocinar. Tudo que você quiser colher, a primeira pergunta não é a mais importante, então você pode simplesmente nem raciocinar e perguntar. Ok? É a primeira pergunta. Mas aí depois vem a classificação das duas, né? Por exemplo, uma pergunta fechada é algo que a pessoa vai só responder sim ou não. E a pergunta aberta, ela vai ter que se abrir com você. Que aí esse é o. Mesmo que você comece com uma fechada, para quebrar o gelo e ela não ver que você está. Aí depois você pode partir para uma mais aberta. Então vamos supor, dar um exemplo aqui. Tipo assim, Rafa, você é feliz? Aí Rafa vai dizer assim, sim ou não? Né? Ela vai dizer, sou. Todo mundo vai dizer que é feliz, né? Só se a pessoa tiver com início de depressão, aí a pessoa, ou tiver nas emoções tudo conturbada, ela pode dizer que não, mas a maioria diz que sim, né? Mas aí você pode perguntar assim. Isso é pergunta de evangelização, viu? Mas o que é que te faz feliz?
Aí ela vai ser obrigada a dizer, né? Ela não vai dizer só sim ou não. Ah, o que é que te faz feliz? Aí é uma aberta. Agora, se você quer colher mais, aí ela vai dizer alguma coisa, ela ainda pode estar fechada. Aí você diz assim, mas por que você não está como a semana passada? Como eu lhe vi na semana passada? Gente, você está entendendo que é uma pergunta aberta que aí não tem mais como a pessoa, ela já se encurralou todinha. Aí você acessou a verdadeira resposta. Você acessou o verdadeiro ouro que você vai tratar. É quando você faz de uma resposta dela, você faz outra. De uma resposta dela, você faz outra. De uma resposta dela, você faz outra. Ok? Então, a pergunta aberta, ela entrega os dados para você. Então, quem governa faz pergunta. Seja o perguntador. Num diálogo, fique mais calado e faça uma pergunta. Aí a pessoa responde, e você, pum, quero colher aquilo ali dela. Quero pegar aquela sabedoria dela. Vai perguntando, e aí você vai dominando essa situação. Ok? Então, da pergunta também já acabou. Vamos agora para o próximo. A próxima habilidade. Eita, essa aqui é chocante também. É a habilidade analítica das coisas. É uma parte do cérebro que tem poucas pessoas que usam, que é a parte analítica. Tá entendendo? É aquela pessoa que interpreta números, que ela gosta de dados, que ela transforma aqueles dados em algo poderoso, ela prevê as coisas a partir de dados, ela, ela projeta as coisas a partir de dados, né? Tem uma frase que diz assim: em Deus a gente confia, né? Mas nos demais, traga dados, traga dados, traga dados. Jimmy Rohn, que é um dos maiores filósofos de negócios da atualidade, que foi, né, da atualidade, ele fala: me conte seus números, que eu conheço a sua história. Entende? Porque tem gente que fica só justificando, e vítima, dos problemas. Sim, minha querida, ok, me conte aí. Você está acordando de que horas? Sabe, números dados. Ah, melhor acorde 10 horas da manhã. Pronto. A vida da pessoa tá entendendo o que eu estou dizendo? Números dados. Sim, aí tu tá transbordando na vida das pessoas. Hoje tu transbordasse para quantas pessoas? Aí a pessoa começa a gaguejar. Aí outra, aí tu já começou, aí tu já vendeu para quantos? Aí tu já falou com quantos? Aí a pessoa, ela só conta as histórias, mas ela nunca conta os dados, ela não é analítica, ela não usa parte do cérebro dela para analisar. Mulher, eu engordei 20 quilos na pandemia, só o que eu escutei, né? Imagino quantas pessoas chegaram para mim dizendo isso. Meu Deus, ela não analisou números, porque se ela só se pesasse uma vez por semana, ela não teria deixado acontecer isso. Quem concorda? Um dado, mas ela não tem a parte analítica, ela não calcula, ela não controla número, mas aqui só tem gente que vai ter essa habilidade aguçada, ok? Nós precisamos aprender a fazer relatórios, a ler relatórios, analisar prognóstico, é um parecer de alguma coisa. Gente, nós podemos analisar a nossa vida, o nosso ano passado, se a gente só pegar e a gente ver o que é que a gente fez, analisar os dados. Quando você vai e faz um exame, ali são dados de como você está por dentro. Você está conseguindo compreender? É dados de empresa, de vida, de tudo. O analítico, ele tem uma análise, faz uma análise preditiva. Anota esse nome, porque Pablo Marçal pediu para a gente estudar sobre isso. Análise preditiva é um dos diferenciais hoje. Poucas pessoas entendem sobre análise preditiva. O que é análise preditiva? É para onde aquilo está apontando. Rafa dá uma aula na nossa mentoria que ele fala assim, é um resultado já, como é que tu diz, Rafa? É, é, é,
a gente já está vendo onde aquilo vai dar. Resultado esperado, óbvio. Esperado, tá? Sabe, você não vive mais da... A análise preditiva é para onde aquilo está apontando, entende? Laura, mas e aí? Aí, tipo assim, é prever exponencialidade, ou prever derrota, ou prever catástrofe, ou prever uma doença. A pessoa, ela tem uma capacidade de ver os números e dizer assim, isso aqui vai dar errado. Isso aqui vai dar besteira, para não dizer aquele nome começado com M. Vai dar besteira. Meu irmão, vai dar besteira. A pessoa já sabe. Aí você pode dizer, Lore, onde tem a fé? Que a Bíblia diz que resultados previsíveis. A Bíblia diz que tudo posso naquele que fortalece. Sim, mas eu não posso aqui dizer agora que esse vidro vai se tornar um mingau. Não tem, gente. Entende? A fé, ela tem objetivo. Ou seja, saiu, foi? Voltou. Então, quando não tem objetivo, tudo que Jesus transformou, né? Quando uma pessoa ela usa a fé, ela tem acesso ao mundo metafísico, é para cumprir um propósito. Eu não posso simplesmente agora crer que esse vidro vai virar uma água, entende, gente? Então, não é não ter fé quando você é uma pessoa analítica. Não, não, não é. Essa habilidade os crentes têm que ter também, tá entendendo? A gente tem fé, tudo a gente pode, mas para um objetivo, para um propósito. Não exime, não é outro campo que não se confunde com a fé. Você está entendendo? Porque são dois extremos, né? Às vezes a pessoa quer que isso aqui se transforme num negócio que não tem propósito divino. E ela quer usar aquilo com a fé. Então, estude sobre análise preditiva, né? Analisar, enfim. Eu vou dar aqui esse exemplo, mas é uma coisa que, quando ele fala, me incomoda ainda, mas é uma coisa que eu tenho que melhorar. Ele fala o seguinte, e eu estou aqui só para replicar, gente, esse curso não é meu e eu tenho que dizer, né? Ele diz o seguinte, por exemplo, uma pessoa que ela não é analítica, se ela não é, ela passa 10 anos no emprego e ela não usou nada de analítico para sentar e dizer assim, meu amigo, se eu estou indo para o mesmo lugar, trabalhando 8 horas por dia, todo dia, 10 anos, 20 anos, eu poderia tirar um ano para estudar, um ano para analisar os dados, para estudar. Ele bate muito nessa tecla, né? E você ia crescer 200 vezes mais do que esse emprego que você tem. Porque é real. Você vai estudar algo. Ele falou assim: você ia um ano estudando, você ia se envolver em coisas novas, investir seu dinheiro ia se multiplicar, que você ia ganhar muito, muito, muito mais do que você ganha nesse emprego. Por quê? Porque você não foi analítico em calcular horas de. Ele relaciona horas trabalhadas para alguém como horas que você poderia estar estudando algo novo para você. Pronto. Ele é analítico. 8 horas trabalhando para alguém, ele fica louco com isso, entendeu? Então, o poder de análise, que a pessoa diz, meu Deus do céu, ela não tem noção o que são 8 horas por dia durante 10 anos. Pronto, é isso que ele vai para a parte do analítico. Ok? Ele disse até assim, olha, a igreja que não é analítica, ela não cresce. Até na igreja a gente tem que ser analítico, né? Tem o projeto para crescimento, para analisar, e lá no departamento lá da nossa igreja a gente recebe um relatório de quantas pessoas estão, né, lá do diaconato, quantas pessoas estão frequentando o culto. Isso é ser analítico. Isso não exime a fé, a gente está chamando a existência, mas a gente tem que ir vendo que melhorias a gente pode fazer, pedir a Deus em oração e jejum, estratégias para esses números aumentar, não é assim? Próximo, negociar. Diga, eu sou o maior negociante. Já bote aí, pelo amor de Deus. Essa é chocante. Inclusive, eu vou escrever
os 5 passos, porque aqui não vou ter tempo de você anotar, porque quando eu assisti a aula, depois eu assisti de novo para anotar os 5 passos, as 5 chaves para você negociar e você ter êxito em pelo menos 70% das suas negociações, que é o que ele tem. Então, o skill da negociação é uma habilidade que tem que existir também. Todas eu digo que tem que ter, né? É o seguinte, o processo da negociação, ele é um processo de persuasão. Inclusive, tem um livro, As Armas da Persuasão, que muita gente acha que persuasão é coisa ruim. Mas, na verdade, persuasão é colocar uma ideia nova dentro da pessoa. Então, se você carrega uma ideia boa, por que não usar a persuasão para colocar a ideia boa na pessoa? Quem concorda? Talvez a persuasão seja uma coisa ruim nas mãos de uma pessoa ruim, né? É igual a dinheiro. Isso. Então, se persuasão, no dia que eu entendi que persuasão não é dominar o outro, é colocar, ter a capacidade de inculcar, colocar a ideia nova, plantar uma semente nova na cabeça de alguém. Então, isso é persuadir. É convencer de verdade. Então, se você sabe que algo é bom que você convença mesmo, né? É bom que você use essa arma da persuasão para falar. E aí, agora eu vou para os 5 passos, tá? E esses 5 passos é como você vai ver que já é a negociação. Então, eu posso escrever lá, ou você assistir na gravação e anotar bem direitinho. É o seguinte, são 5 coisas que ele fala para uma pessoa quando ele vai negociar. E ele descobriu que essas 5 coisas o transformou num dos maiores negociadores, que as pessoas ao redor dele dizem, meu amigo, como é que pode? Uma graça, porque o cara vai lá, pum, e fecha o negócio, E ele não brinca em serviço, o negócio dele, ele ganha muito dinheiro fechando negócio. Então, ele pegou essas 5 chaves, e eu vou passar para vocês agora em 2 minutos, lendo como se eu estivesse negociando, que é rápido. Mas depois você vai anotar, porque eu hoje anotei para verdadeiramente praticar literalmente as frases. Então, é o seguinte, sempre quando você for negociar com alguém, você vai começar dizendo assim, olha, dona Yolanda, é o seguinte, o tanto que você está pedindo vale. E eu espero que você venda. Então, o que eu fizer de proposta não significa que está desvalorizando o seu produto ou o seu serviço, certo? Eu só estou falando, então ele está dizendo, ele está quebrando um gelo, né? Ele está dizendo que o que ele está pedindo vale, que espera que ele venda, e que a proposta que eu estou fazendo, por quê? Porque às vezes você está vendendo um negócio, chega uma pessoa e bota metade do preço, e você fica indignada com aquela pessoa, e você quebra ali o poder de negociar com ela, né? Mas ele não, ele faz assim. Então, não significa dizer que eu estou desvalorizando, não. Eu só estou dizendo que é o que eu vou pagar por isso. Acabou. Não é o tanto que eu acho que vale, mas é o tanto que eu vou pagar. Então, o que é acordado antes não sai caro depois. O que é claro, ficou claro, não fica peso. Quem concorda? Então, ele diz isso. Aí, a segunda coisa, anota a segunda coisa, ele pergunta, você quer ouvir? Então, ele né, faz isso. Vou ter que gravar um áudio, gente, porque já são 5h30. Eu vou gravar um áudio agora, tá? Porque não vai ser eu que vou dar aula agora, não. Tá bom? Pai, obrigada por essa aula maravilhosa, que a gente possa usar essas habilidades para o reino, Senhor. Que a gente possa usar essas habilidades para cumprir o nosso propósito nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Sorriam. Vou gravar um áudio agora, tá bom?